projeto de lei ordinária 118 de 2015, apresentado pelo vereador Carmo Luiz, sugere que nesta primeira semana de março haja conscientização, orientação a respeito de uma doença que acomete muitas pessoas, que é a trombose. E é por isso que nós estamos aqui ao lado da doutora Juliana Sander Sugita. Ela é angiologista e cirurgiã vascular, integrante do Corpo Clínico e do Ambulatório de Feridas Vasculares do Hospital Veracruz, também especialista em ultrassom Doppler vascular pela Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto. E é com esse currículo, com esse conhecimento que a gente vai entender o que é trombose, doutora. A trombose é uma doença muito prevalente na população, que significa uma formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo. Esse coágulo pode ser dentro de uma veia ou de uma artéria. O que a gente vê mais comumente são a formação de coágulos nas veias, né? A trombose venosa profunda. Nas artérias, pode acontecer, por exemplo, um acidente vascular cerebral ou um entupimento de uma artéria que leva sangue para a perna, podendo levar a amputações, mas o mais comum é a trombose venosa profunda mesmo, que ocorre mais nos membros inferiores. Quais são os sintomas? O principal deles é um inchaço, geralmente um inchaço súbito numa perna, que leva a uma alteração de cor, pode levar a dor, e é um inchaço duro, que a gente não consegue mexer com a musculatura. Então, de repente, se você está bem e a perna incha de uma maneira rápida, é o primeiro sintoma clássico mesmo da trombose. Então, sempre procurar um médico para chegar num diagnóstico. E esse diagnóstico é feito de maneira simples, com o exame clínico, mas ele tem que ser feito um ultrassom também para confirmar se tem esse coágulo dentro dessa veia, né? Ou numa artéria também. Quais são os riscos para essa pessoa que desenvolveu a trombose? Então, tem alguns pacientes que a gente considera de maior risco, assim, pacientes com algumas doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, pacientes com câncer, mulheres que usam anticoncepcionais e que têm algum fator também de risco, né, uma história familiar para trombose, obesidade, e pacientes que ficam imobilizados por muito tempo, por exemplo, pessoas que fazem cirurgias que são cirurgias longas, por exemplo, cirurgia de quadril, de joelho, cirurgias bariátricas, cirurgias plásticas, que a gente vê muito. Outra coisa que chama bastante atenção são as tromboses em viagens longas, principalmente viagens de avião, porque dentro do avião a gente tem uma concentração menor de oxigênio e a pessoa fica mais tempo parada, sentada, e isso pode levar à formação de um coágulo. Os tratamentos para trombose? O tratamento depende de cada tipo de trombose, mas a trombose venosa, que é o que a gente trata de maneira mais comum, são feitos com remédios anticoagulantes. Esses remédios eles vão evitar a formação de novos coágulos dentro das veias. Esses medicamentos, hoje a gente tem medicamentos modernos que podem ser tratados inclusive em casa, ambulatorialmente, que a gente chama, em casos mais simples. Em casos complicados, por exemplo, como se fosse quando o paciente evolui com uma embolia pulmonar, aí são casos mais graves, o paciente deve ser tratado em UTIs, né? O tratamento ele é importante para evitar também as consequências da trombose, que a gente chama de síndrome pós-trombótica. É aquela pessoa que não se tratou direito e as veias não vão funcionar de maneira correta e podem desenvolver varizes e até úlceras venosas como consequência dessa trombose. E outra coisa que é importante, o uso de meias elásticas. As meias são fundamentais, né, no tratamento de trombose e para prevenção também. As meias a gente usa muito como prevenção da trombose.